Bom dia, como estão? Bem? Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 33. Os irmãos, se quiserem, podem seguir também na tela. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1 até o versículo 5 e versículo 27 até o versículo 29. Deuteronômio, capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Israel habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Vamos orar. Senhor Deus, nós esta manhã rogamos para que tu envies mais trabalhadores como Moisés para a tua obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há muitos anos atrás foi escrito um livro que literalmente abalou e continua a abalar o mundo. O seu autor foi um homem com uma vida incomum. Acreditava-se que na sua época circulavam histórias e lendas de que nasceria um menino cuja virtude seria admirada por todo o mundo. Por isso muitos perguntavam se seria ele este menino. Naquela época, este futuro reformador preparou-se numa das mais célebres faculdades do mundo. A sua erudição era de mais alto nível. Este jovem conhecia, além do seu idioma, conhecia 3 idiomas complexos como aramaico, hebraico e acádio, e era fluente nestes idiomas. Eu até posso imaginar este jovem abstraído dentro do centro de pesquisas da sua universidade, ali na sala de aula, rodeado de gravuras, rodeado de papiros e de escritos remotos. E aí em cima, enquanto o mestre de história leciona acerca dos grandes mitos da religião, este jovem pensa de como poderá viver a sua fé numa sociedade tão mergulhada no paganismo. Anos mais tarde, depois de muitos desafios e desilusões, este jovem, este homem, teve de exilar-se por tempo indeterminado. Mas pela graça de Deus, ele pôde voltar para a sua terra natal e dar início a um grande avivamento nesta mesma terra. Nesta época, ninguém acreditaria que, por intermédio do seu ministério, este homem tornar-se-ia um dos grandes líderes desta nação e conseguiria levar a toda uma nação a ser batizada. Porém, o Senhor fez isto e muito mais. No tempo em que a doutrina de Deus precisava de ser estabelecida, precisava de ser exposta, este grande pregador, este grande homem, teve o privilégio de escrever a sua grande obra, As Institutas, em 5 volumes. Esta é a história do grande reformador Moisés, o homem de Deus. Eu gostaria só de lembrar os irmãos que neste momento devem estar a pensar em João Calvino. Gostaria só de lembrar aos irmãos qual era o nosso propósito nesta série de estudos. Antes de entrar em Gênesis, era necessário, ou foi necessário, traçar um plano para fazer uma análise panorâmica do Antigo Testamento. Isto inclui o retrato de Jesus que nós já estudamos, que foi o panorama do Antigo Testamento, e agora entramos numa nova etapa, que é o livro de Moisés, um panorama do Pentateuco, o livro de Moisés, o homem de Deus. Depois disto, antes do final do ano, vamos estudar também o rolo das origens.
E aqui faremos um panorama do livro de Gênesis. E depois aí, próximo ano, no início do próximo ano, iniciaremos com o primeiro livro da Bíblia, uma exposição de todo o livro de Gênesis. Agora, nas últimas sessões, falámos acerca da utilidade, da unidade, da estrutura, do propósito e das chaves interpretativas do Antigo Testamento, que nos ajudam a entender não só o livro de Gênesis, mas também todo o Antigo Testamento e até mesmo todas as Escrituras. Hoje iniciaremos um panorama do Pentateuco, ou da Torá, ou os 5 primeiros livros de Moisés. E eu gostaria que os irmãos e todos aqueles que nos ouvem, ou que me ouvem agora, mantivessem em mente algo muito importante, que é o seguinte: o Antigo Testamento fornece elementos chaves para entender a história da redenção que aponta para Jesus e a salvação do seu povo. Repito, o Antigo Testamento fornece elementos-chave para entender a história da redenção que aponta para Jesus e a salvação do seu povo. Por isso, nesta fase, nestas próximas 3 semanas, eu gostaria de dividir este panorama em duas partes, grandes partes. A primeira parte é Moisés, o homem de Deus. Moisés, o homem de Deus. A segunda parte é a Torá, o livro de Moisés. E para isto, eu gostaria de percorrer 3 etapas importantes da vida de Moisés. Primeiro, os 40 anos no Egito. Os primeiros 40 anos do Egito, que foi o tempo da formação de Moisés. Segunda etapa, os 40 anos em Midian, ou na solidão. Por isso, Moisés dá o nome ao seu primeiro filho de Gerson, que significa que ele foi peregrino em terra estranha. Então este foi o tempo de solidão para Moisés, o segundo período de 40 anos. E a terceira etapa são os 40 anos no deserto. E este é o tempo, a etapa da instrução. Não de Moisés, mas do povo de Deus. Então temos aqui 3 40s. Primeiro 40, segundo 40 e terceiro 40 da história de Moisés, o homem de Deus. Com isto em mente, eu gostaria também de dizer que o meu objetivo é simples. É mostrar que tanto o ministério de Moisés, como o livro que ele escreveu, este importante livro, lançaram um fundamento ou fundação para toda a Bíblia. Para entender todas as Escrituras, temos que ter um entendimento básico e importante dos 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Mas antes de iniciar a vida de Moisés, eu gostaria de fazer algumas notas importantes. Algumas notas que nós temos que ter em mente acerca de Moisés. A primeira é que Moisés foi um homem muito importante na Bíblia. A importância de Moisés na Bíblia é indescritível. Agora, eu não pretendo ser injusto, mas creio que é certo afirmar que muitos de nós, provavelmente os que estão aqui também, conhecemos este personagem bíblico de leituras superficiais das Escrituras, talvez de filmes, de desenhos animados cristãos, e todas estas coisas têm o seu lugar. Mas a realidade é que Moisés, através da sua chamada e através das grandes obras que ele efetuou, ele tornou-se o homem mais importante a seguir a Jesus das Escrituras. Moisés é, sem dúvida, a figura mais importante das Escrituras depois de Jesus. Isto vê-se no ministério de Jesus. Quando Jesus sobe ao monte da transfiguração e ele transfigura-se, dois indivíduos, 2 figuras aparecem na presença de Jesus. Quem são? Elias e Moisés. O que revela a importância deste personagem nas Escrituras. Então esta é a primeira coisa, a importância de Moisés na Bíblia. A segunda coisa é a relação de Moisés com Jesus. Agora, quem lê a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, vê que existem muitas semelhanças entre Moisés e Jesus, algo que veremos mais à frente. Porém, acredito que a maior relevância na vida de Moisés está na sua ligação com o Senhor Jesus. Apesar de escrever muito, ou algumas coisas acerca do Messias no seu Pentateuco, toda a sua vida, aliás, toda a vida de Moisés foi uma espécie de trailer da vida de Jesus Cristo. Uma preparação para o Messias e para o rei e para o profeta que viria. Ora, existem muitas semelhanças e muitas parecenças entre a narrativa que vai de Êxodo até Deuteronômio
e as descrições acerca do ministério de Jesus nos 4 evangelhos. Contudo, o mais significativo era como Moisés, na sua vida terrena, preferiu os sofrimentos de Cristo em vez do conforto do Egito. É isso que diz Hebreus capítulo 11, versículo 24 até ao versículo 26. Diz que quando já homem feito, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Por isso, vemos pelo testemunho de Moisés, aquilo que a Bíblia diz acerca de Moisés, que Moisés era um homem que preferia o Senhor Jesus Cristo, apesar de tudo. Havia uma preferência na vida de Moisés. Havia um tesouro na vida de Moisés. Havia uma meta, um alvo na vida de Moisés, e este era o Senhor Jesus. Este é o grande exemplo do homem de Deus. Agora, só uma parte, eu estou tentado a dizer que esta mensagem vem mesmo a calhar, não é? Da apresentação do bebê. Mas como nós apresentamos tantos bebés, qualquer mensagem pode vir mesmo a calhar, não é? Pode sempre acontecer. Mas encaixa na apresentação desta criança que nós desejamos que seja um homem de Deus. Moisés foi sem dúvida um homem de Deus. Agora os irmãos aqui podem perguntar, ok, eu quero ser um homem de Deus. O que é ser um homem de Deus? Visto que Moisés foi um homem de Deus, eu também quero ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus. Agora, o que é ser um homem de Deus? O que é um homem de Deus? O que faz de um homem de Deus um homem de Deus? Bem, eu tenho uma resposta simples para isto. Um homem de Deus é um homem que faz a obra do seu Senhor enquanto ainda é tempo. Um homem de Deus é um homem que faz a obra do seu Senhor enquanto ainda é tempo. Agora, eu retiro esta máxima do capítulo 9 do Evangelho de João. Capítulo 9 do Evangelho de João. Agora, nesta secção de João, do Evangelho de João, que é uma extensa secção que vai do capítulo 7 até o capítulo 11, Jesus, por intermédio de alguns milagres e por intermédio da sua pregação da lei, ele faz pesadas acusações contra os judeus da sua época, para tornar óbvio que estes homens, especialmente os fariseus, estavam numa cegueira profunda. Então Jesus quer tornar patente a cegueira do povo naquele tempo. E esta larga secção está para isso. No capítulo 9, Jesus cura um homem cego de nascença. É isto que diz o texto. Jesus cura este homem. Os discípulos olham para esta cura, olham para este milagre. Antes de olhar para o milagre, veem o estado do homem e dizem o seguinte: quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 13 e versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele, e reparem, as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras de Deus, vem? Que façamos as obras de Deus, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então qual é o grande ponto do Senhor Jesus? Bem, o grande ponto de Jesus é a necessidade de fazer as obras de Deus. É tão simples quanto isto. Jesus quer lembrar à sua audiência que ele está nesta terra como homem de Deus para fazer a obra de Deus. Portanto, devido ao seu compromisso, à sua diligência, à sua vida ativa, fazendo a obra de Deus, o Senhor Jesus é acusado na sua cara pelos fariseus de não ser um homem de Deus. Os fariseus dizem que este homem não é homem de Deus porque não guarda o sábado. João 9, versículo 16. Então, na mente deles, eles já têm definido o que é um homem de Deus. É interessante ver que os fariseus viam um homem de Deus. Para eles, um homem de Deus é o homem da tradição. O homem de Deus é o homem que está dentro dos costumes caídos de uma religião adulterada. Para estes fariseus, um homem de Deus era aquele que cuidava mais da instituição
mais do lucro e do progresso da instituição do que das pessoas. Para eles, o que era um homem de Deus era um homem que obedecia parcialmente à lei de Deus, como Saul. Isto é que é ser um homem de Deus na visão dos fariseus. E eu vejo que na comunidade evangélica de hoje em dia, os homens de Deus são homens como o Bispo Macedo. Estes são homens de Deus. Porque existe um sistema religioso gravado no coração da comunidade evangélica que vê os homens de Deus desta forma. Agora, estes homens de Deus, os fariseus, que se consideravam homens de Deus, eles tiveram o descaramento até de dizer ao homem que tinha sido curado por Jesus, no capítulo 9, do versículo 28, que discípulo de Jesus és tu. Eles olharam para este homem que foi curado e disseram, discípulo de Jesus és tu, porque este homem disse, vocês querem saber tanto dele, querem ser discípulos dele? Dizem, não, discípulo dele és tu. E eles continuam, eles dizem, mas nós somos discípulos de quem? De Moisés. Agora, a Bíblia diz que Moisés, no texto que nós lemos no início de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, que sim, Moisés era realmente um homem de Deus. E eles diziam, nós somos discípulos daquele que é verdadeiramente o homem de Deus. Agora, é interessante porque sistemas semelhantes aos dos fariseus, e existem muitas congregações assim, não conseguem identificar os verdadeiros homens de Deus. Não conseguem. Existe um sistema que cega de tal forma que não conseguem ver quem são os verdadeiros homens de Deus. E fracassam também em ver o que o Senhor está a fazer na vida de pessoas necessitadas. Porque homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, eles estão preocupados em trazer a palavra de Deus a pessoas necessitadas. Pessoas que precisam que Deus faça algo nas suas vidas. Não pelas suas habilidades, não pela instituição, não pela boa eloquência, mas pelo poder da palavra de Deus que vai transformar a vida dessas pessoas. Por isso Moisés, nós vemos na Bíblia que Moisés, sim, era um homem de Deus. Deuteronômio 33 deixa isso claro. E os fariseus eram homens de Deus? Não. Os fariseus diziam que eram discípulos de Moisés, mas na verdade eles não eram homens de Deus. E nem eram discípulos de Moisés. Aliás, Jesus diz isso na cara dos fariseus e dos judeus que estavam a ouvi-lo. Em João capítulo 7, versículo 19, Jesus faz uma acusação bruta contra a religião daquele tempo. Ele olha para as pessoas e diz, aliás, pergunta, não vos deu Moisés a lei? E toda a gente diz, amém, sim, claro, nós temos a lei, nós temos o Pentateuco. Depois Jesus larga esta bomba. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Imaginem eu dizer isto nesta congregação. Vocês têm a Bíblia, a palavra de Deus, e todos os irmãos dizem, glória, aleluia, amém, nós temos a palavra de Deus. Mas nenhum de vocês a observa. Vocês ficariam escandalizados. Imaginem as pessoas daquele tempo, como é que elas ficaram. De ouvir esta afirmação brutal do Senhor Jesus. Mas esta era a realidade. Aquilo era uma série de pessoas que pensavam que eram homens e mulheres de Deus, porém não eram. Mas Moisés era um homem de Deus, porque Moisés era um discípulo de Jesus. E de tal forma que Moisés era um homem de Deus, que é interessante que a expressão bíblica poderoso em palavras e obras aparecem para duas pessoas nas Escrituras. Aparecem para Jesus e aparecem para Moisés. Isto está em Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 7. Agora, creio que é isto que destaca os cristãos como Moisés. Este é o grande destaque. Os cristãos como Moisés representam bem o seu Senhor. Eles representam bem o seu Senhor. São quase como tipos de Cristo. São caricaturas do seu Senhor Jesus Cristo. Por isso, um homem de Deus, irmãos, não se esqueçam desta máxima. Um homem de Deus é aquele que faz a obra do seu Senhor enquanto ainda é tempo. Um homem de Deus é aquele que faz a obra do seu Senhor enquanto ainda é tempo. Tu estás envolvido na obra do Senhor? Deus deu-te anos de vida. Para quê? Bem, eu digo-te para quê? Para que estejas envolvido na obra do Senhor enquanto é tempo. E foi isso que Moisés fez.
Por isso temos que estudar a vida de Moisés. E hoje veremos os primeiros 40 anos de Moisés. Foi um período de preparação e de formação deste grande líder, deste grande reformador, deste grande libertador. Agora, nestes 40 anos, nos primeiros 40 anos de Moisés, veremos o império de Moisés, o império em que Moisés vivia. Veremos também a escravidão de Moisés, depois veremos a educação de Moisés e, por fim, veremos a rejeição de Moisés. O império de Moisés, a escravidão de Moisés, a educação de Moisés e a rejeição de Moisés. Vamos ver o primeiro, o império de Moisés. Em que contexto Moisés vivia? Agora, Moisés nasceu como escravo. Ele era um escravo. E ele nasceu num império que era rico em prazeres transitórios do pecado. Porque é assim que a Bíblia descreve o império egípcio. Era um império cheio de prazeres transitórios do pecado. Agora, o Egito foi um dos reinos mais influentes da Era Antiga. Era poderoso e cheio de glória. Aliás, um pastor descreveu que o Egito, devido ao seu resplendor, estava mergulhado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida, porque eles tinham tudo. Eram ricos. Eles podiam viver em grande conforto porque eles tinham acesso a tudo. Então o Egito era uma nação famosa por causa desta grande riqueza, deste grande vislumbre que tinha, mas também por causa do seu rio Nilo. Agora, o rio Nilo era um rio que trazia muita fertilidade à terra do Egito. Os egípcios consideravam que a sua terra era a terra negra, por causa da sua fertilidade, por causa da sua abundância. Por esta razão, eles autodenominavam-se o povo da terra negra. Não obstante, não era apenas o Nilo a joia desta nação. O Egito tinha várias joias. O Egito tinha os seus monumentos, as suas pirâmides. O Egito tinha as suas deidades, os seus ídolos, que era muito importante para eles. A sua urbanização destacava este grande país. A sua sabedoria, a curiosidade pela morte, a escrita e a medicina. Todos estes eram elementos que destacavam o Egito como uma grande nação. Além do mais, devido à grande fertilidade que tinha o Egito produzia muito. Havia uma inundação anual do rio Nilo que fazia com que o Egito produzisse muitos frutos. E por isso tornava-se um país muito requisitado. Agora, tudo o que era plantado naquela terra negra nascia, crescia. Desde trigo, cevada, linho, hortas, vinhedo, pomares, havia tudo. Também crescia junco. Agora, eu menciono junco porque o junco era usado para fazer cestas. E nós sabemos qual foi o homem de Deus que esteve dentro de uma cesta. E não só junco, mas também o Egito foi muito conhecido por criar aquilo que nós chamamos de papiros. E os papiros era uma alga, era extraído uma alga aquática do rio Nilo, prensavam a alga, secavam a alga e faziam os papiros com essa alga. Seria os livros da altura, digamos assim. Agora, com este grande comércio, com este auge que havia no Egito, o Egito tornou-se rico por causa deste comércio que era feito não só dentro das fronteiras, mas também fora das suas fronteiras. Por isso o Egito beneficiava de grande prosperidade económica. Porém, os frutos do desenvolvimento da nação eram todos redirecionados para a corte de Faraó. Agora, por um lado, para as empresas e para os trabalhadores, era bom trabalhar no Egito, porque produzia, mas por outro lado não era assim tão bom. Todas as riquezas, todo o lucro era dado ao Estado. A estrutura governamental do Egito era centrada no Estado de Faraó. Este sistema possibilitava então a extração do lucro produzido pelo povo através de severos impostos. Então, qualquer semelhança com os tempos atuais é apenas... vocês sabem. Então, resumindo e concluindo, esta era uma nação próspera. Era uma nação poderosa e era uma nação extremamente pagã. E Moisés nasceu neste contexto. Agora, a Bíblia ensina que não foi só Moisés que nasceu neste contexto. Houve um homem que também nasceu num contexto muito semelhante. Quem foi ele? Vocês lembram-se, não é? O Senhor Jesus.
Ora, o Senhor Jesus também nasceu numa época em que Israel era escrava, como Israel no Egito. E era um contexto difícil para o povo de Deus estar debaixo, mais uma vez, de uma nação poderosa, de uma nação soberba e idólatra. E esta nação era o Império Romano. Porém, o que eu acho interessante e o que nós podemos ver ao longo da história da Igreja e mesmo nas Escrituras é que Deus levanta pessoas que são luzes nas mais densas trevas. E isto é importante. Deus levanta homens e mulheres que são luzes nas mais densas trevas. Estas pessoas, estes homens de Deus, são como flores que nascem no deserto. Por isso eu creio, irmãos, que futuros homens de Deus geralmente nascem em épocas de grande adversidade, grande cegueira espiritual, grande injustiça de governos e grande oposição à verdade. Nós podemos pensar, não há esperança, mas é nesse momento onde há grande escuridão que Deus levanta grandes servos de Deus. E nisto nós podemos ter confiança. Então a escravidão não é um problema para Deus. A injustiça não é um problema para Deus. Olhar para a nossa sociedade e dizer que está tudo de pernas para o ar não é um problema para Deus. Nós devemos manter a expectativa. Se o mundo está assim, é porque Deus está a preparar grandes homens para levantar nesta sociedade. A escravidão não é impedimento. E Israel estava em profunda escravidão. Agora, já tinham passado dezenas de décadas desde a mudança de Jacó e a sua família para o Egito. Agora, eles foram para o Egito porque tinham uma promessa de Deus que lhes dizia que eles passariam 400 anos do Egito, mas depois dos 400 anos sairiam dali milionários, com muita riqueza. É isso que diz em Gênesis capítulo 15. E esta era a promessa. Por isso, antes do seu nascimento, antes do nascimento de Moisés, Israel sofria a opressão de um ditador que não conhecia o último governador, e este é José. Eles não conheciam. Aliás, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 1, versículo 13 até o versículo 14, que os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora, conseguem imaginar quando o povo de Deus se reunia? Não havia sorriso. Olhava-se para as mãos dos homens, viam-se as mãos dos homens em cicatrizes, ainda em sangue. As mulheres maltratadas, magras porque não tinham o que comer. Os filhos, provavelmente a brincar, sem muita energia, por causa do sofrimento que estava a ser dado por esta grande nação que era o Egito. As congregações provavelmente não eram alegres. Estavam à espera de esperança. Estavam à espera de alguém que se levantasse e trouxesse a libertação. Alguém que lembrasse mais uma vez a promessa de Deus e que tirasse o Egito daquele estado. Provavelmente tu podes te sentir assim. Tu podes te sentir desesperado, desanimado com o teu contexto. Mas sabe que Deus é um Deus de libertação. Então os judeus, por causa desta opressão, eles eram obrigados a fazer todo tipo de trabalhos forçados. Trabalho de escravidão. Eles eram obrigados a construir muralhas para cercar as cidades, cavar diques. Eram obrigados a aprender com dificuldade áreas e diversos ofícios. Eles sofriam debaixo da opressão estatal do Egito. Não só sofriam isso, mas eles também viram que agora a nova lei do Estado era o infanticídio. Era o aborto nacional. Então o povo de Deus sofria. Contudo, Moisés nasce neste contexto. E Moisés nasce num contexto de fé. Haverá fé na terra quando há este sofrimento? Certamente haverá. E Moisés nasce num contexto de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. A criança era linda. Nós não temos que proteger esta coisa tão bonito, o nosso bebê. Então também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então a narrativa de Moisés revela vividamente 2 coisas. A primeira é a fé de pais que não temiam o governo. Isto é incrível. Estes pais olhavam para o governo. Este é o decreto de Faraó. Não há problema nenhum.
Estes pais eram pais corajosos. Não eram corajosos por causa da sua força. Não eram corajosos por causa das suas habilidades. Eram corajosos por causa da fé que eles tinham no Deus Todo-Poderoso. Então esta é a primeira coisa que vemos na narrativa da vida de Moisés. A segunda coisa é a soberania e a providência de Deus sobre a crueldade de Faraó. Todos os grandes ditadores, por mais cruéis que sejam, eles têm o Senhor sobre eles. Deus. E este Deus é que faz brotar homens de Deus que mudam radicalmente uma sociedade. Mas isto não eram só os elementos que estavam no contexto de fé de Moisés, do seu nascimento. Além de Arão e Joquebede, as parteiras também eram elementos importantes. E estas parteiras foram enviadas por Faraó para assassinar estas crianças. Então estas mulheres receberam ordens do Serviço Nacional de Saúde do Egito a dizer: todos os meninos que nascem, matam. Criança nasce, criança morre. Homem nasce, homem morre. E estas parteiras foram também extremamente corajosas. Elas foram fiéis para salvar não só a vida de várias crianças, mas a vida também de Moisés. Êxodo capítulo 1, versículo 17, diz-nos que estas mulheres temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então estas médicas, estas parteiras, estas mulheres que trabalhavam para o Sistema Nacional de Saúde de Faraó, ouviam os seus dirigentes a dizer: bem, agora esta próxima criança vocês vão ter que matar. Não, eu não faço isto. Nem que eu tenha que perder o meu emprego. Então estas mulheres foram divinamente colocadas por Deus para iludir, enganar e desafiar o ditador. E elas responderam de uma forma quase a escarnecer de Faraó. Alguns de nós pensamos que estas mulheres foram com o rabinho entre as pernas, as mãos cruzadas, com a cabeça baixa, e dizer: sabes, Faraó, é que nós... Não. O texto revela-nos que estas mulheres estavam a escarnecer do Egito. Vejam o que é que elas dizem. Elas respondem a Faraó o seguinte: sabes, Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Faraó, é que as mulheres hebreias elas são fortes. As egípcias são fracas. Então isto é um golpe na cara de Faraó. Imaginem a coragem destas mulheres. Elas estavam com o seu emprego na linha e com a sua vida em linha, por causa do seu temor ao Senhor. Então poderíamos dizer que esta foi uma mentira e um engano legítimo que trouxe grande recompensa e grande bênção do Senhor sobre estas mulheres que tomaram esta posição. Agora, nós vemos que o mesmo aconteceu ao Senhor Jesus quando foi procurado por Herodes. Foi ou não foi? Jesus, quando foi procurado por Herodes, os magos também desobedeceram ao Estado e trocaram as voltas a Herodes. Porque eles não disseram onde Jesus estava. Você sabe o quê? Vamos por momentos ser inimigos públicos e não vamos obedecer ao Estado, vamos embora. Eles foram-se embora. Por isso, irmãos, eu creio que futuros homens de Deus beneficiam de pais piedosos e santos destemidos que na sua época tomam uma posição contra a cultura anti-Deus. Homens de Deus nascem neste contexto. De uma cultura que está à sua volta, pequenos indivíduos, pessoas que dizem: nós adoramos ao único Deus verdadeiro. Não há nada que nos digam ou que nos forcem a fazer que nos faça desviar deste único Deus. E por isso isto leva-nos à segunda etapa da vida de Moisés, a sua educação, nestes primeiros 40 anos da sua vida. Saltamos da escravidão para a educação. E na educação de Moisés, Moisés recebeu 2 tipos de disciplina que foram importantes para o seu futuro ministério. A primeira foi a disciplina do Senhor. No entanto, os pais, como viram que não podiam proteger Moisés, não podiam salvaguardar Moisés, eles resignaram-se em entregar Moisés. Agora imaginem para uma mãe o que é colocar o seu filho dentro de um cesto no rio. O desespero que é. Já não podiam proteger mais. Imaginem o pai, um homem impotente: eu não consigo defender o meu filho.
Então o texto diz-nos que Joquebede tomou um cesto de junco, calafetou-o e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar ao rio e, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Isto derreteu o coração desta mulher. Agora, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Existe um documentário interessante na Netflix de um dos últimos homens que serviu ao Império Nazi. Ele foi apanhado pelo governo alemão e foi levado a tribunal. E ele descreveu várias atrocidades que os nazis fizeram. Houve um caso em particular que ele descreveu de uma forma fria. Foi de uma mulher que estava nos campos de concentração, naquelas linhas, naquelas filas, e ela trazia uma mala. E dentro dessa mala ela trazia um bebê. E ela atravessava ali por meio dos soldados com este bebê, provavelmente a orar para que esta criança não fizesse nenhum barulho. Uma criança como o Benjamin. Quando ela caminha por entre esta fila de soldados, o bebê chora. Um dos soldados agarra a mala, abre a mala e vê que está lá o bebê. Agora, o soldado não foi como a filha de Faraó. Ele não se comoveu com esta criança que chorava. Levou esta senhora e este bebê para o lado de uma carrinha, agarrou os pés da criança e sacudiu a criança contra a carrinha, arrebentando literalmente com este bebê. Agora, nós podemos pensar que tempos assim tão longe de nós. Provavelmente não. Agora, o que nós vemos é que esta mulher, esta filha de Faraó, viu este bebê e ela não conseguiu resistir. O texto continua. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. Já viram? Todas as mães receber salário para criar os filhos. Provavelmente é isso que o Estado faz quando recebemos o abono. Então, esta mulher recebe esta criança. O versículo 8 diz: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino. A mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Portanto, podemos ver que Moisés obteve um grande livramento. Isto foi um grande livramento que Moisés recebeu. E este livramento que ele recebeu colocou-o em dois mundos completamente opostos. Por um lado, recebeu a forte influência de uma mãe dedicada ao Senhor, a sua mãe de sangue, que incutiu um forte anelo e um forte desejo pela libertação do seu povo. Vemos isto em Atos 7, versículo 35. Moisés estava obcecado por uma ideia: a libertação do seu povo. Ele só não sabia bem como fazer, mas ele queria libertar o seu povo. E foi essa visão de Deus e das promessas de Abraão que encheram o coração e a mente de Moisés. Então, este período educativo de Moisés é muito parecido com o período educativo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo também foi criado debaixo de pais piedosos. Aliás, o texto diz, em Lucas capítulo 2, versículo 52, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. José e Maria estavam ali com o seu filho para educá-lo. E ele cresceu em graça por causa da educação dos seus pais. Por isso eu creio, e ouçam com atenção isto, eu creio que futuros homens de Deus beneficiam de pais piedosos que procuram educá-los no Senhor. Futuros homens de Deus beneficiam de pais piedosos que procuram educá-los no Senhor. E esta é a educação que Moisés recebe. Ele recebe uma educação que está concentrada na disciplina do Senhor. E isto muda por completo o caráter de Moisés. Mas não foi só isso que Moisés recebeu. Moisés também recebeu a disciplina da corte. Ele recebe a disciplina do Senhor, sim, mas quando ele chega a uma certa idade, ele volta à corte e recebe a disciplina da corte. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi formado em toda a ciência dos egípcios. Alto nível de educação. Certo autor descreveu
que a educação de Moisés, ou na educação de Moisés, eram usadas extensas dependências na corte egípcia durante o período do Novo Reino para treinar herdeiros reais de príncipes tributários. Se um príncipe distante morria, um filho a quem tivesse sido exposta à cultura egípcia era designado para o trono com a esperança de que ele fosse um leal vassalo de Faraó. É altamente provável que Moisés tenha recebido este treinamento egípcio ao lado de herdeiros reais da Síria e de outras nações. Então Moisés estava numa das melhores escolas e universidades do mundo. Portanto, esta educação certamente transformou Moisés para que ele fosse um dos homens mais preparados da sua época. Agora reparem, Moisés estava familiarizado com tudo. Ele sabia filosofia, sabia religião, conhecia geometria, escrita e tudo aquilo que os homens mais sábios da sua época poderiam oferecer. Moisés sabia tudo. Sabia medicina, provavelmente até sabia arquitetura e engenharia. Agora, tal formação equipou Moisés também com pelo menos 4 idiomas. Moisés sabia falar o egípcio, sabia falar o hebraico, o aramaico, o acádio. E Moisés, nesta altura de formação, ele teve acesso a todos os maiores documentos da história. A epopeia de Gilgamesh, o código de Hammurabi e outros escritos sumérios. Moisés estava rodeado por isto tudo. Por isso, nestes primeiros 40 anos, que foram também o auge da cultura da época, Moisés recebeu várias ferramentas e preciosas ferramentas para escrever o livro ou o documento mais importante da história. E Moisés sabia escrever. Sabia. Moisés sabia como é que eram feitos os documentos legais daquele tempo. Ele sabia escrever histórias, ele sabia escrever narrativa. Ele estava preparado para isso. E isto era Deus a preparar Moisés para o momento exato. Ele trazer o maior livro da história. Acerca disto, certo autor escreveu que Moisés seria portador da revelação divina. E Moisés seria iniciador do seu registro. Moisés, neste grande livro, introduziria conceitos como pecado, redenção, perdão, santificação, que formariam o arcabouço para toda a revelação divina. Por isso, toda esta bagagem era digna de um príncipe. Aos olhos dos homens, Moisés era um grande líder. E um grande líder político. Mas aos olhos de Deus, Moisés ainda não estava preparado. Agora imaginem Moisés. Moisés tinha a formação. Não é? Moisés tinha a carreira. Moisés tinha o currículo. Moisés tinha os idiomas. Moisés tinha a estratégia política. Moisés pensou, vou abrir um partido político para salvar o meu povo. Vamos começar uma campanha aqui. E eu vou libertar este povo. Distribuição de panfletos e tudo mais. E o pessoal começou a conhecer Moisés. Moisés acreditava que aquele era o momento para libertar o povo do Egito. Ele tinha toda esta confiança. Por isso Moisés, aos 40 anos de idade, sentiu-se impelido, como o texto diz, a visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Então, Atos capítulo 7, versículo 23 diz isso. Diz que ele sentiu-se impelido a salvar os seus irmãos. Agora, neste interim, Moisés tem que criar algumas estratégias para promover a sua campanha. Então o que é que acontece? Vendo um homem tratado injustamente, isto está em Atos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido matando o egípcio. Agora, quem já viu os desenhos animados, o príncipe do Egito, Moisés está super jovem naquele tempo, não é? Aquilo não é 40 anos, não é? Se aquilo é 40 anos, então eu já estou acabado. Moisés ali deve ter para aí uns 20 anos. E ele vai defender o seu irmão hebreu e ele empurra, ups, o homem cai lá embaixo, matou. E ele fica todo desorientado, matei o homem. O texto bíblico retrata as coisas de outra forma. Moisés quis mesmo matar este homem. Moisés pensava, se eu mato este egípcio, isto será bom para promover a minha campanha política. Será bom porque os judeus vão ver isto e vão dizer, eu sou o libertador, eu sou o juiz. A malta vai se juntar comigo e arrasamos o Egito. Mas o que é interessante é que as coisas não aconteceram bem como Moisés pensava. O texto continua. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Moisés aí na campanha. Eles, porém, o texto diz, não
compreenderam. Eles não compreenderam. E aqui vem a última parte dos primeiros 40 anos de Moisés, a rejeição. O homem mais educado da história foi rejeitado. O próprio povo olhou para ele e disse: tu não serves para fazer isso, nós não estamos convencidos, tu não és apelativo, Moisés. Não és apelativo. Aquilo que tu queres fazer não nos convence. Então este período da rejeição foi forte para Moisés. Alguns de nós perguntamos porquê que Moisés fez tantas perguntas a Deus no capítulo 3, quando Deus o chama para libertar o povo. Moisés já tinha sido rejeitado antes. Ele sabia o que era aquilo. Portanto, este incidente que Moisés teve com este egípcio, com este assassinato, não precipitou o papel de Moisés como juiz e libertador dos judeus. Antes, pelo contrário, apenas revelou que eles não o aceitavam como líder. Os judeus não queriam Moisés como líder. Porém, embora não no tempo em que Moisés expectava, Yahweh estava a trabalhar para que este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este Deus enviou como chefe e libertador. Aqueles homens que viram Moisés, que estavam a discutir, e Moisés disse: vocês são irmãos, não façam isso. Nós temos é que unir, não andar divididos. Temos que unir a nossa nação. Eles disseram: não foste tu que mataste o outro e enterraste? Olha, os pezinhos dele ainda estão de fora ali da areia. Provavelmente tu queres fazer o mesmo connosco. E Moisés não gostou daquilo. Ele disse: este pessoal não me entende. Mas Yahweh estava a fazer algo na vida de Moisés. Mesmo assim, Yahweh queria Moisés como chefe e como libertador. Atos capítulo 7, versículo 35 diz isto. Tudo isto teve que acontecer, irmãos, porque Moisés ainda não estava preparado. Moisés não precisava apenas de 40 anos, Moisés precisava de muito mais. Moisés precisava de mais tempo, mais anos. A formação académica certamente seria útil, porém não era suficiente. Moisés necessitava de 40 anos de aparente inutilidade no deserto. Já viste o que é ficar 40 anos como alguém desnecessário num deserto, sem fazer nada, com todas aquelas aspirações, aquelas convicções, aqueles desejos? E sem contar com a depressão que ele devia estar a sentir, da rejeição do seu próprio povo. Mas Deus disse: Moisés, tu precisas de mais. Agora, seria no deserto que Moisés receberia as instruções de Deus para a missão de libertador. Agora, quando nós comparamos Moisés com Jesus, vemos que nesta narrativa existe um ponto de contacto entre Jesus e Moisés. Porquanto Jesus, antes de vir como libertador à terra, ele ouviu o seu Senhor, o seu Pai. Imaginem ali no trono, em que a Trindade está reunida, a planear a salvação do povo de Deus. E as grandes questões são: como é que nós vamos fazer isto? Jesus Cristo, a primeira coisa que ele diz ao Pai é o seguinte: Pai, diz-me aquilo que eu tenho que fazer. Diz-me aquilo que eu tenho que falar. Porque esta é a única forma de libertar o teu povo da escravidão. Então esta é a grande máxima do ministério de Jesus. Ele é o grande libertador. Mas antes de libertar, ele teve que ouvir o seu Pai, o seu Deus. João capítulo 12, versículo 50 diz: as coisas, pois, que eu falo, disse Jesus, como o Pai me tem dito, assim falo. Logo, Moisés precisava de aprender que para libertar pessoas da escravidão é necessário ouvir Deus e não confiar em habilidades humanas. Irmãos, nós que estamos a formar criaturas para que sejam grandes homens e grandes mulheres de Deus, temos que colocar esta máxima nesta futura geração. O grande avivamento não irá acontecer pelas suas habilidades, pela sua carreira, pelo muito ou pouco dinheiro que ganham. Essas coisas são todas boas. Mas o que vai fazer a diferença é se eles ouviram de Deus e se eles sabem comunicar aquilo que ouviram de Deus. E eu pergunto a ti, homem de Deus, tens ouvido de Deus? Tu ouves a palavra de Deus diariamente? Tu preocupas-te em saber o que é que Deus diz na sua palavra para libertares tantos que estão em escravidão?
Bom, Moisés precisava de aprender isso. Ele precisava de aprender que é a palavra de Deus que faz a diferença. E isto vai levar-nos aos próximos 40 anos da vida de Moisés, que veremos no próximo episódio. Mas eu gostaria de concluir com algumas máximas importantes. Homens de Deus. Homens de Deus que estão a criar também homens e mulheres de Deus. Mulheres de Deus também. Os homens de Deus preferem Jesus acima de todas as coisas. O que está no topo da hierarquia da tua vida? É Jesus? É o carro? É a empresa? É o trabalho? É o dinheiro? É o quê? É a segurança? Bem, homens de Deus preferem Jesus. A segunda coisa é que um homem de Deus é aquele que representa bem o seu Senhor, fazendo a sua obra enquanto ainda é tempo. O irmão Heron exortou-nos ontem que o seu ministério é estimular pessoas a estarem envolvidas na obra do Senhor. Porque agora é o tempo. Agora é o tempo de não sentir mais preguiça. Agora é o tempo de colocar as mãos à obra e fazer alguma coisa. Agora é tempo de procurar o pastor Mário e dizer: o que é que eu posso fazer para servir a igreja? Pastor Mário, como é que eu posso saber qual é o meu dom? Pastor Mário, que tal se nós fizéssemos isto para a edificação do povo de Deus? Como é que eu posso estar mais presente? Fazer a obra de Deus enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. O terceiro é: futuros homens de Deus geralmente nascem em épocas de grande adversidade, cegueira espiritual e oposição à verdade. Não está tudo acabado. Vivemos em épocas estranhas e provavelmente muito negras. Mas isto deve ser uma grande esperança para nós, porque provavelmente Deus está prestes a levantar grandes homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Talvez eles já estejam aqui e talvez sejas tu. A quarta coisa é: futuros homens de Deus beneficiam de pais piedosos e santos destemidos, que na sua época tomam uma posição contra uma cultura anti-Deus. Não deixes ceder pela cultura anti-Deus. Não cedas no teu trabalho. Não cedas na tua escola. Pai, educa os teus filhos no caminho do Senhor. Dá-lhes instrução da palavra de Deus. É isto que beneficia futuros homens de Deus. Este é um investimento de longos anos, mas trará poderosos frutos para a obra de Deus. É isto que nós temos que fazer. E por último, futuros homens de Deus beneficiam de pais piedosos que procuram educá-los no Senhor. Por favor, educa os teus filhos no Senhor. Estamos nos últimos dias, a Bíblia diz: se nós não fizermos nada agora, pode ser tarde. Nós temos que fazer agora. Agora que estamos no Egito. Agora que estamos em Roma. Agora que podemos derramar as nossas vidas para essas crianças. Quem sabe? A criança mais rebelde aqui da congregação pode ser o homem de Deus mais impactante na nossa cultura. Quem sabe? Desta congregação, deste bairro que ninguém conhece. Imagina só ser o teu filho, a tua filha. Por isso, esta é a exortação que vemos da vida de Moisés. Grandes homens de Deus estão ativos na obra de Deus enquanto ainda é tempo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua exortação. Senhor, pedimos para que tu venhas mexer na tua igreja, para que sejam formados homens de Deus. Uma futura geração que seja comprometida contigo, Senhor, que sejam melhores que os homens antigos. Mulheres que sejam melhores que as antigas mulheres. Pessoas que sejam dedicadas, Senhor, à tua obra enquanto ainda é tempo. E ajuda-nos, Senhor, como aquelas parteiras, como os magos, simplesmente a temer-te a ti e a dizer, tanto a Faraó como a César, que nós temos apenas um Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.